Como calcular velocidade média? É possível calcular a velocidade média facilmente por meio da fórmula velocidade igual distância dividido pelo tempo. Porém, algumas vezes você recebe duas velocidades diferentes para períodos de tempo ou distâncias diferentes. Nesses casos, é preciso usar outras fórmulas para calcular a velocidade média. Tais problemas podem ser úteis na vida real, e geralmente aparecem em alguns exames, portanto, pode ser bom aprender as seguintes fórmulas e métodos. Método 1. Calculando a velocidade média com uma distância em um período de tempo. Passo 1. Veja quais informações foram fornecidas. Use este método caso você saiba a distância total percorrida por uma pessoa ou veículo, é o tempo total gasto para percorrer a distância. Por exemplo, se o Leonardo viajou 150 km em 3 horas, qual foi sua velocidade média? Passo 2. Monte a fórmula da velocidade. A fórmula é V igual D dividido por T, onde V equivale à velocidade média, D equivale à distância total e T equivale ao tempo total. Passo 3. Substitua o valor da distância na fórmula. Lembre-se de substituir a variável D. Por exemplo, se o Leonardo viaja um total de 150 km, a fórmula deverá ficar assim. V igual 150 dividido por T. Passo 4. Substitua o valor do tempo na fórmula. Lembre-se de substituir a variável T. Por exemplo, se o Leonardo viaja por um total de 3 horas, a fórmula deverá ficar assim. V igual 150 dividido por 3. Passo 5. Divida a distância pelo tempo. O resultado vai ser a velocidade média por unidade de tempo, geralmente em hora. Por exemplo, V igual 4.800 dividido por 100. Então V igual 48. Sendo assim, se o Leonardo viajou 150 km em 3 horas, sua velocidade média foi de 50 km por hora. Método 2. Calculando a velocidade média com múltiplas distâncias e diferentes períodos de tempo. Passo 1. Veja quais informações foram fornecidas. Use este método caso você saiba múltiplas distâncias que foram percorridas. A quantidade de tempo gasta para percorrer cada distância. Por exemplo, se o Leonardo viajou 150 km em 3 horas, 120 km em 2 horas e 70 km em 1 hora, qual a velocidade média da viagem toda? Passo 2. Monte a fórmula da velocidade média. A fórmula é V igual D dividido por T, onde V equivale à velocidade média, D equivale à distância total e T equivale ao tempo total. Passo 3. Determine a distância total. Para fazê-lo, some a quilometragem total percorrida durante toda a viagem. Substitua a variável D por esse valor na fórmula. Por exemplo, se o Leonardo viajou 150 km, 120 km e 70 km, some esses três valores. 150 mais 120 mais 70 é igual a 340. Sendo assim, a fórmula vai ficar da seguinte forma. V igual 340 dividido por T. Passo 4. Determine o tempo total. Para fazê-lo, some os 3 períodos de tempo, geralmente em horas, gastos na viagem. Substitua a variável T por esse valor na fórmula. Por exemplo, se o Leonardo viajou 3 horas, 2 horas e 1 hora, some os 3 valores. 3 mais 2 mais 1 igual 6. Sendo assim, a fórmula vai ficar da seguinte forma, V igual 340 dividido por 6. Passo 5. Divida a distância total percorrida pelo tempo total gasto na viagem. Isso vai resultar na velocidade média. Por exemplo, V igual 340 dividido por 6, então V igual 56,67. Sendo assim, se o Leonardo viajou 150 km em 3 horas,
120 km em 2 horas e 70 km em 1 hora. A velocidade média foi de cerca de 57 km por hora. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.